Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, vamos refletir sobre esse versículo inicial. O reino de Deus está dizendo que ele não é comida nem bebida, tá ligado? Tá, né? Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado o entendimento do Evangelho da Graça, Senhor. Te agradecemos porque essa graça tem alcançado muitos pelo Brasil e pelo mundo, através de outros irmãos que têm falado a mesma palavra. Portanto, hoje pedimos, Senhor, que venha nos dar entendimento, mentes iluminadas para falar esse Evangelho. Amém. Como nós falamos aí, Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Está bem claro, né? Está dizendo que não é. Mas é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Então, o reino é no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém está no reino de Deus sem o Espírito Santo. Então, a mente de Cristo, o Espírito da graça, né? Romanos 14, 17. Então, quando a gente lê nos textos, né, da Bíblia ou qualquer outro livro sobre assim, um reino, a gente imagina o quê? Um lugar, né? Todos imaginam um lugar, né? Onde tem um castelo, onde tem um rei assentado num trono. Mas o evangelho que foi entregue a Paulo está bem claro que a gente pode entender por essa palavra que o reino é uma condição nossa no Espírito Santo. Então, o que a gente pode entender por esta palavra? Que o reino está dentro de nós. Pois se nós somos o templo do Espírito Santo, então, se o eleito é o templo do Espírito Santo, então o reino está dentro de todos nós que somos eleitos, né? Romanos 14, 17. Vamos ler mais alguns textos que falam sobre esse tema, né? Jesus falou que o reino dele viria o quê? Invisível, né? Não de maneira que se pudesse ver com os olhos, né? Então, assim, o reino não depende de estar num lugar físico, porque a religião tenta passar a ideia que o reino de Deus vai ser um lugar, assim, comparando com as coisas físicas. Mas a gente sabe muito bem que o apóstolo Paulo já havia falado que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Nós não podemos discernir as coisas espirituais através de coisas físicas, materiais, coisas visíveis, tocáveis, né? Então, Jesus falou que o reino deles viria invisível. Vamos ler aqui, ó, Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, está escrito aí, sobre quando, presta atenção, sobre quando, então, significa que o reino ainda não tinha o quê? Se estabelecido, né? De fato, embora o reino já estivesse em Cristo. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria, né? Então, o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo que visível. Lucas 17, 20. O reino de Deus não vem de modo visível. Então, o reino, ele é um modo. O que Jesus está falando é que o reino de Deus
é um modo, mas não visível. Então a gente não pode tentar comparar o reino de Deus com objetos de culto, cerimônias, rituais, nem a gente não pode dizer, ali está o reino de Deus, né? O reino de Deus está naquele lugar onde o pessoal se reúne ali, não é um lugar físico, mas é um modo. O reino de Deus não vem de modo visível. Lucas 17, 20, mas Jesus falou, o reino não vem. Então dá a entender que ele ainda não tinha se estabelecido dentro das pessoas, dentro dos eleitos. Os eleitos ainda não poderiam ver o reino de Deus, mas o reino estava entre eles, né? Vamos ler aqui agora Lucas 17, 21. E Jesus ainda fala assim, dando a entender como algo que, o quê? Viria. Nem se dirá. Então, aqui está ele, ou lá, né? Lá no outro lado do mundo, ou naquela região, naquela cidade. Porque o reino de Deus, Jesus falou que estava entre eles. O reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, 21. Então, quem era o reino de Deus que estava entre eles? Vamos refletir todos que estão na internet. Aí estão no Facebook, no YouTube. O reino de Deus está entre vocês, Jesus falou. Então o reino de Deus estava o quê? Em Cristo. Porque ele tinha o Espírito, né? O Espírito, o Verbo, habitava aquele homem. Então o reino estava entre eles, mas ainda não estava neles, né? Diz aqui em Lucas 17, 21, nem se dirá, aqui está ele ou lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, 21. Lucas 17, 22. Depois disse aos seus discípulos, agora ele disse aos seus discípulos, né? Chegará tempo em que vocês desejarão ver um dos dias, do Filho do Homem, mas não verão. O que podemos entender nisso? Que os dias do Filho do Homem se findaria. Então Jesus em carne, ele já não seria mais visto, porque ele está falando aqui, desejarão ver dias do Filho do Homem, mas não verão. Então assim, hoje nós podemos ver, observar, né? Nós podemos ver que muitos cristãos, né, que frequentam denominações, eles ainda estão esperando a manifestação de Jesus, da forma como ele estava, né, aqui na época dos judeus, ainda antes da cruz. Porque aqui, mas Jesus falou que desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão mais. Então a manifestação do Filho do Homem, ela se deu até os anos 70 na sua vinda. Depois disso não tem mais. Amém? Todos estão dando para entender aí perfeitamente? Tá online? Então depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver, mas não verão. Porque Jesus falou o quê? Vamos até voltar aqui, Quando viria o reino de Deus, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus, né, sobre quando viria o reino, Jesus falou que o reino de Deus não viria, né, de modo visível. Então é por isso que Jesus falou aqui visível. Então Jesus de Nazaré, de modo visível, ele não se manifestaria mais. Então Jesus de modo visível não tem mais como se manifestar, porque a sua vinda se deu e todo olho viu até os anos 70, na sua vinda, né? E é assim, porque muitos ainda pensam que Jesus ainda vai se manifestar naquela forma humana, mas ele não vai, porque ele falou que o reino não vem de modo visível, já estamos no reino de Deus. Então, vamos ver aqui, Então diz, Lucas 17, 22, né? Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem. Então de modo visível não tem mais.
visível com esses olhos, né? Mas não verão. Olha, se Jesus está dizendo que não verão, não verão, né? Então, como é que a gente pode mudar a palavra do próprio Jesus? Não podemos fazer isso, né? Está escrito, não verão, não verão, né? Então, na sua vinda, foi a última manifestação do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Então, depois da sua vinda, não teve mais. E dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los. Lucas 17, 23. Agora, Pilatos, ele perguntou se ele era o rei dos judeus. Bom, Jesus, no caso, no livro de Romanos, que a gente leu no início, o apóstolo Paulo falou aos romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha só o que Pilatos perguntou, se ele era rei dos judeus. Então, se Jesus fosse o rei dos judeus, aí o reino seria o quê? Comida e bebida, de coisas visíveis, coisas papai. Mas ele falou bem claro que o reino dele não seria de modo visível, né? Mas estava no meio deles. Então, a manifestação de Jesus de Nazaré em carne, aquela visível, não era o reino dele, mas ali era a manifestação do véu que cobria, né, o reino, né? Então o reino estava invisível, mas estava entre eles, mas eles não viam. Então, assim, por essas palavras de Jesus, os judeus foram lá e falaram com Pilatos que ele estava se dizendo o rei dos judeus, mas Pilatos dissimulou, né? Vamos ler aqui, ó. Pilatos fingiu que não ouviu isso dos judeus. Vamos entender aqui agora, ó. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Ora, João 18, 33. Ora, se Pilatos perguntou se ele era rei dos judeus, é porque tinha chegado o quê? Essa informação para Pilatos. Pilatos não iria fazer essa pergunta da cabeça dele sem que alguém tivesse passado essa informação para ele, né? Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, quando Jesus já estava lá para ser condenado, né? Você é o rei dos judeus? João 18, 33. Mas olha Jesus, o que Jesus vai falar, ou falou, né? Há quase 2000 anos, para Pilatos. Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é sua? É tua? Presta atenção, gente. Jesus perguntou a Pilatos, desculpa. Perguntou-lhe a Pilatos, né? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? João 18, 34. Mas Pilatos, ele era político, né? Ele queria fazer uma média. Então vejam aqui, ó, que ele fala para Jesus. Ele dissimulou, ele deu uma de João sem braço, vamos dizer assim, né? Respondeu Pilatos: acaso sou eu judeu? Prestaram atenção? Perceberam a sutileza do rei, do Pilatos, né? Acaso sou eu judeu? Ele já sabia que essa informação tinha sido passada para ele, mas ó, acaso sou eu judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim, né? Que é que você fez? É fingido, né? Então olha que ele dissimulou, que ele deu uma de João sem braço, como quem não sabe. Não é verdade? A gente percebe pelas palavras, né? João 18, 35. Vamos voltar aqui para a gente entender aqui, ó. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Perceberam? Você é rei dos judeus? Por que ele perguntou isso? Porque foi falado para ele que Jesus se dizia rei dos judeus, né? João 18, 33. Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua? Perceberam aqui? Ou outros te falaram a meu respeito, né? João 18, 34. Respondeu para ele: acaso sou eu judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim, entregaram a Jesus e falaram assim: ó, ele se disse rei dos judeus. Mas Pilatos, né, era um político, né? Era um rei que queria fazer a média, né, com todo mundo. Ele queria lavar as mãos mesmo, né, na verdade. Isso é verdade, né? O que é que você fez para Jesus? João 18, 35.
Disse Jesus, pensa que Jesus é bobo, né? Oh, Jesus sabe de todas as coisas, né? Conhece os corações, né? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Aí, ó, o reino dele não é deste mundo. Ele já tinha falado que não seria de coisas visíveis. Ele falou para Pilatos, se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Então vejam, gente, vamos prestar atenção que Jesus está falando antes da cruz, que o reino dele não é daqui. Mas algumas vertentes, na verdade, os religiosos, eles esperam um reino de paz nesse mundo, né? É o que passa a teologia, a tradição evangélica, né? A escatologia futurista, né? Que pregam ainda que o reino ainda vai se estabelecer, o reino de Deus. Eles esperam uma coisa visível, né? Eles esperam uma coisa que será aqui nesse planeta, que esse mundo aqui será transformado, né? Aí a gente vai ver aquela bonança, aquela paz aqui, o leãozinho, né? Tem uma seita aí que fala que o leão vai pastar com o cordeiro de forma assim, visível, assim, tocar, onde você vai passar a mão assim num leão, ele não vai te morder, o cordeirinho vai ficar pertinho do leão. Mas é claro, isso é óbvio que essa linguagem é uma linguagem simbólica, né? É uma linguagem simbólica que foi falada lá pelo profeta, né? Então veja, e Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Então esse é o evangelho que a gente prega, né? Que o reino de Cristo, ele não é deste mundo, não é uma coisa, ele está dentro de nós, né? A gente leu em Romanos, no início, o quê? Que o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Então, carne e sangue não herda o reino de Deus. Ninguém pode ver, estar no reino de Deus fisicamente. Então, assim, somente os eleitos, os escolhidos, né? Aqueles que creem em Jesus, que são salvos, que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles estão no reino de Deus, porque o Espírito de Cristo é um com eles, um só Espírito, como disse, né? E já diz que nós, assim, os eleitos, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, os lugares celestiais estão dentro de nós, né? Então, aqui, ó, João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Mas quem está falando isso aqui é o Verbo que está falando isso, né? É o Cristo, é o Verbo que está falando isso, porque Jesus de Nazaré, ele era a manifestação em carne visível, a lei na carne dele, né? Para cumprir a lei. Mas quem está falando que o reino não é deste mundo é o Verbo que estava nele. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Jesus ficaria entre eles só mais um pouco. Então, assim, a manifestação de Jesus em carne ficaria entre eles só mais um pouco. Eles não poderiam ir, pois não tinham ainda o Espírito, né? É claro, quem teria o Espírito seriam os eleitos, os escolhidos. Os filhos da perdição não podem ter o Espírito, né? Somente teriam o Espírito aqueles que creem em Jesus, os eleitos antes da fundação do mundo, né? Disse Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e então vou para aquele que me enviou. Olha que Jesus está falando, vou para aquele que me enviou. João 7:33. Então o que Jesus está falando aqui? Que por um pouco de tempo ele estava ali naquela manifestação de carne e sangue, que por um pouco de tempo ele estaria o quê? Participando de carne e sangue. Até os 33 anos ele ficou na manifestação ali de carne e sangue, né? Mas ele diz que então vou para aquele que me enviou. Então vou para aquele que me enviou. João 7:33. Então ele voltaria o quê? A sua glória. Porque Jesus, na manifestação de carne e sangue, ele se despiu da glória que ele tinha antes,
né? Mas a glória voltou a ele, voltou para ele, todo o poder foi dado a ele, no céu e na terra, depois que ele ressuscitou, quando ele deixou aquela manifestação de carne e sangue, quando ele deixou de participar, assim como os filhos participam de carne e sangue, quando ele deixou de participar de carne e sangue, voltou à sua glória, né? Mas os eleitos antes da cruz, eles ainda estavam o quê? Despidos da glória de Deus, né? Todos estavam, no caso, todos pecaram e ficaram destituídos, é que me fugiu a palavra. Então, os eleitos estavam destituídos da glória de Deus. Os eleitos antes da cruz. Porque o pecado de Adão, ele foi herdado por todos os homens, e a condenação do pecado veio a todos os homens, e todos os homens pecaram porque Adão pecou, né? Embora os eleitos, escolhidos de Deus, não tivessem pecado ali na semelhança do pecado de Adão. Então, mas todos os homens antes da cruz, tá bom? Fica bem claro que foi antes da cruz, ficaram destituídos da glória de Deus. Depois da cruz, os eleitos tiveram de volta a glória de Deus. Porque se eles ainda estiverem, se os eleitos de Deus, os escolhidos, os que creem em Jesus, ainda estão destituídos da glória de Deus até hoje, então eles não estão no reino de Deus. Então não tem Espírito. Bom, se todos nós fomos batizados num só Espírito, isso significa o quê? Que nós já foi restituída a glória antes perdida no Éden, né? Por Adão, porque por um só homem entrou o pecado no mundo. Então vamos ler aqui João 7,33. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e então vou para aquele que me enviou. João 7,33, né? João 7,34. Buscar-me-eis sem me achar. Então ninguém poderia mais achar Jesus na manifestação de carne e sangue, porque ele estava participando de carne e sangue, mas depois ninguém poderia mais achar ele. Ninguém, né? Nem podereis ir para onde estou. Então, enquanto eles estavam antes da cruz, ninguém poderia ir para onde Jesus estava. Agora nós estamos já nas regiões celestiais. Agora nós já estamos congregados por Cristo, estamos depois da cruz. Antes da cruz ninguém estava no reino de Deus. Tanto é que foi falado por Jesus que João Batista era o maior dos profetas, mas o menor no reino de Deus, ou seja, depois da cruz, seria maior do que João Batista. Porque João Batista estava antes da cruz, então ele era o maior ali em carne e sangue, né? Aplicando a lei, né? Debaixo da lei. Mas debaixo da lei, o maior debaixo da lei é menor do que os que estão no reino, né? O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Acho que deu para entender, né? Porque até mesmo Jesus, olha só, presta atenção, gente. Até mesmo Jesus em carne, eu tenho que ver lá qual é o versículo, mas todos sabem que está escrito no livro de Hebreus, que ele foi, até mesmo no livro no livro de Salmos, diz que ele foi colocado um pouco abaixo do que os anjos. Vocês podem ver que até Jesus, em carne e sangue, ele estava um pouco abaixo do que os anjos, porque os anjos são espíritos. Jesus estava o quê? Na manifestação de carne e sangue. Então não se pode comparar as coisas espirituais com as coisas físicas de carne e sangue, né? Aqui em João 7,34, Jesus fala o seguinte, vamos terminar daqui a pouco, tá, gente? Buscar-me-eis sem me achar, nem podereis ir para onde estou. Agora nós já estamos, mas antes eles não poderiam ir, né, para o reino, né? João 7,34. Os judeus perguntavam entre si, para onde irá ele que não possamos achar? Vamos prestar atenção aqui. Porventura irá para o meio dos judeus dispersos entre os gregos para tornar-se o doutor dos estrangeiros? João 7,35. Então, porventura irá para o meio dos judeus dispersos entre os gregos para tornar-se doutor dos estrangeiros? João 7,35. Então, vocês podem perceber que
Muitos crentes também é a mesma coisa, né? Eles estão preocupados com as coisas físicas, estão preocupados com as cerimônias, com rituais, com coisas visíveis. E também, olha só, olha que os judeus, eles também estavam pensando, olha só, porventura irá ele para o meio dos judeus dispersos, né, pela Ásia, lá pelas nações, entre os gregos, para tornar-se doutor dos estrangeiros. Vejam como a mente do ser humano é, né? Eles pensavam que Jesus estava querendo o reino desse mundo, ser doutor, né? Doutor entre os judeus dispersos, entre os gregos, né? Para tornar-se doutor dos estrangeiros. João 7,35. Olha só, para onde irá ele que não o possamos achar? Perguntaram os judeus. Então, porque ele iria o quê? Reinar. Quando Jesus viesse reinando com todo o poder e toda a glória, não seria esse reino do mundo, as coisas do reino desse mundo, né? Então a gente pode lembrar que Jesus ele foi tentado na sua última tentação, como diz, a tomar todos os reinos do mundo, né? Exercer o reino humanamente ele não poderia, né? Então essa foi uma das maiores tentações que Jesus teve, que é exatamente porque ele pensava na liberdade dos seus irmãos, né, judeus. Então essa foi a maior tentação, tomar o reino desse mundo. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos passar aqui para João 7,36. O que significam essas palavras que nos disse, buscar-me-eis sem me achar? Eles não entendiam. Quem estava antes da cruz não estava entendendo Jesus. Agora nós já entendemos, né? Onde estou, para lá não podereis ir, né? O que significam essas palavras que nos disse, buscar-me-eis sem me achar? E onde estou, para lá não podereis ir. João 7,36. Então, olha só, que nem João Batista pôde ir para lá. João Batista, não. Né? Mas aqueles espíritos, depois que ressuscitaram, eles estão no reino de Cristo, congregados com Cristo, né? Com todas as coisas que estão nos céus e na terra. Então, nós já estamos congregados no reino de Deus, que o reino dele é alegria, paz, no Espírito Santo, né? Somente os homens espirituais poderiam ir, carne e sangue não. Eu coloquei isso aqui e alguns vão até pensar assim, homens espirituais são aqueles homens, né? Né? Que coloca aquele terninho, aquela gravata, e esse é espiritual. Na verdade ele não é espiritual, ele é religioso, né? Somente os homens espirituais poderiam ir, carne e sangue não. Então está bem claro que o homem interior, o espírito, o nosso homem interior, aquele que nasceu de novo, né, que não nasceu da carne e do sangue, está bem claro? Lembra de Nicodemo quando falou para Jesus? Como eu poderia entrar no ventre de minha mãe, no útero, né, e nascer de novo, para poder ter a vida, né? Porque Jesus falou o que para ele? Né? Se vocês não nascerem de novo, vocês não poderão ver o reino de Deus. Então teria que nascer de novo. Então quem nasceu de novo? Os eleitos que estavam antes da cruz nasceram de novo no Espírito e estão no reino de Deus. Paulo, os apóstolos que estavam lá aguardando a vinda e o arrebatamento e a ressurreição, eles estavam também nessa expectativa do reino de Deus se manifestar, a manifestação dos filhos de Deus, porque diz que a natureza gemia, né, com dores de parto, na esperança da manifestação dos filhos de Deus. Então os filhos de Deus, eles só se manifestariam na vinda do Filho do Homem, quando ocorreria o quê? A ressurreição e o arrebatamento daqueles que estavam vivos. Então só uma palhinha aqui. O arrebatamento não seria o que ocorre aí no sistema religioso, de que eles falam, né, que passam nos filmes, que as pessoas desaparecem, os corpos desaparecem, as roupas caem no chão. Não tem nada a ver com isso. O arrebatamento é dos espíritos. Então aqueles que estavam vivos não morreram. Então assim, muita gente pensa assim, eles foram arrebatados, desapareceram do planeta Terra. Não é isso. Isso é uma distorção, né? Isso aí eles estão torcendo o entendimento ali, porque na verdade eles foram arrebatados, os seus espíritos que estavam ainda aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que eles também não tinham se manifestado. Paulo, Pedro, eles estavam nessa esperança. Então depois que houve o que? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento, é que os filhos de Deus se manifestaram. Então nós somos os filhos de Deus enquanto espírito, não é carne e sangue, tá bom?
Somente os homens espirituais, ou seja, o homem interior, pode ir ou está, na verdade está no reino. Carne e sangue não, isso aqui não participa de carne e sangue, do reino de Deus. Carne e sangue, né? Esse corpo carnal não participa do reino de Deus. Quem participa do reino de Deus é o nosso espírito. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Vejam, então Adão foi feito o quê? Alma vivente, da mesma forma que os demais animais. Os animais são alma vivente, né? Então Adão também foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Ele foi Cristo, espírito vivificante, aquele que vivifica os espíritos, né? Mas o primeiro Adão foi feito alma vivente, é o que está escrito, né, gente? Está escrito, Adão foi feito alma. Alma o quê? São sentimentos, emoções, são coisas referentes à terra, o mundo, né? Sentimentos, emoções, alegria, tristeza na carne, né? Alegria, assim, não é a alegria do espírito, a alegria de estar feliz, de estar triste, de chorar. Então, Adão, ele tinha essa característica de ter alma, ele se alegrava, assim, no sentido carnal, humano, né? Alma vivente. Mas o último Adão, em espírito vivificante. Cristo, sim, espírito vivificante, para vivificar os espíritos dos eleitos. 1 Coríntios 15, 45. Por quê? Os eleitos, antes da cruz, estavam ainda com os espíritos mortos, aguardando o quê? Que o Filho do Homem, que Cristo viesse o resgatar, né? Resgatar aquele elo perdido com Deus lá no Éden, né? Que todos pecaram, então ficaram destituídos, mortos, né? Que eles precisavam ainda ser transformados, arrebatados, poderiam entender assim, tirado pela força, né? Do império das trevas, né? Então Cristo iria vivificar. 1 Coríntios 15, 45. Mas só que Cristo deixou para cumprir essa profecia, na sua vinda, o arrebatamento que se daria e a ressurreição daqueles que aguardavam a ressurreição, no caso, os que morreram antes da cruz. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 46 e 47. Mas não é o primeiro o espiritual. Vamos ler primeiro isso aqui, ó. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Adão foi o último Adão é espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Então Adão foi feito o quê? Homem natural, né? Primeiro homem foi feito o quê? Alma vivente ou homem natural, depois o espiritual. Cristo sim foi o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, ou seja, alma vivente, né? O segundo homem, Cristo, é Senhor, é do céu, ele veio do céu, ele veio habitar, né? Ali participar de carne e sangue. 1 Coríntios 15, 46 e 47, é o que está escrito, né, gente? Está bem claro, né? 1 Coríntios 15, 48. Qual o terreno? Então assim, qual o terreno? Adão. Tais são também os terrestres. Então nós trouxemos a imagem de Adão, porque nós também somos terrestres, né? Mas também, olha só, qual o terreno, tais são também os terrestres. Qual o celestial, tais também são os celestiais. Então o homem interior, o espírito dos eleitos de Deus, ele é igual a Cristo, ó, tais também os celestiais. Qual o celestial, Cristo, tais também os celestiais. Então os eleitos, eles são iguais a Cristo. Mas enquanto homens de carne e sangue, nós somos igual a Adão. Então carregamos a imagem do Adão e de Cristo, né? O Espírito. 1 Coríntios 15, 48. E assim como trouxemos a imagem do terreno, veja, de Adão, assim traremos, agora está dizendo traremos, né? Também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 49. Por que Paulo fala que traremos? Porque ainda não tinha se cumprido o arrebatamento e nem a ressurreição dos mortos. O espírito dos mortos antes da cruz, ou que morreram antes do arrebatamento, ali da vinda do Filho do Homem, eles ainda não tinham a imagem do celestial, porque eles ainda estavam destituídos da glória de Deus. Ainda Cristo faltava trazer, né, a eles a glória de Deus, porque embora eles tivessem um penhor do Espírito, porque o Espírito foi dado, né, foi dado a eles,
mas o Espírito veio como penhor, a garantia disso aí, né? Que eles trariam também a imagem do celestial, porque é aquele negócio, precisava cumprir essa cronologia, né? O templo precisava cair, né? O império da lei precisava ser desfeito. Cristo precisava o quê? Tirar a lei do meio de nós, do meio deles, né? Para que o quê? Para que o reino espiritual se estabelecesse. Então, olha só. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 49. Vamos terminar já, tá, gente? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, vejam, a carne e o sangue, esse corpo aqui, nós aqui, isso aqui, não pode herdar o reino de Deus, não entra. É por isso que foi falado que João Batista ele não entrou no reino de Deus. João Batista não entrou no reino de Deus, não deu tempo de ele entrar, porque ele morreu antes da cruz, né? Mas depois que Cristo ressuscitou os mortos, os espíritos dos eleitos, inclusive o espírito de João Batista, né? Ele herdou o reino de Deus. Depois ele está, né, no reino espiritual de Cristo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é a corrupção? É esse corpo de carne e sangue. Mas mesmo assim também, a corrupção ainda estava nos espíritos dos eleitos, porque eles estavam destituídos, né? Eles estavam destituídos da glória de Deus. Então havia corrupção de Adão, o pecado de Adão ainda estava o quê? Trazendo a morte espiritual. Então é preciso entender isso. Agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Isso é uma coisa. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Então ainda a corrupção ainda estava vigorando, né? Porque a lei ainda estava o quê? Condenando os homens, os eleitos ainda estavam condenados. Mas Cristo veio tirar a condenação, e todos nós agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 50 aqui, a gente já leu que o quê? Que nem a corrupção herdar a incorrupção. A incorrupção só veio depois do arrebatamento. Tá bom, gente? A incorrupção só veio depois do arrebatamento. Antes do arrebatamento, ainda havia a corrupção. Os espíritos dos eleitos ainda estavam precisando de ser restituída a glória, né? Antes perdida pelo pecado de Adão. Então todos os homens pecaram. Isso aí foi uma condição que Deus colocou. Ninguém vai agora discutir com Deus porque todos pecaram. Ora, se Adão pecou, por que eu sou culpado, Deus? Ora, Deus quis que fosse assim. Porque a condenação do pecado de Adão passou a todos os homens. Acabou. Foi Deus que decidiu que fosse assim. Ele tinha um plano de resgatar, né? De restituir, né, a glória de Deus nos eleitos. 1 Coríntios 15, 50 aqui, que lemos aqui já. E Paulo fala o seguinte aqui, ó. Eis aqui vos digo um mistério, ó. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, Paulo está dizendo que nem todos iriam ainda dormir, ou seja, falecer, morrer no corpo. Mas todos seremos transformados. Ora, Paulo está falando que todos serão transformados, não é a carne e o sangue que seria transformado, né? Porque se fosse assim, todos teriam que desaparecer do planeta, né? Mas todos seremos transformados. Então, onde é que nós somos transformados? No espírito. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ó. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Onde? Na carne e no sangue? Não, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus. É no espírito, que eles estavam nessa esperança da manifestação dos filhos de Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, isso é tudo uma metáfora, né? Ninguém ia tocar uma trombeta lá, não é isso, né? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, né? O sinal que Deus daria, porque a trombeta soará. Veja, isso é tudo uma linguagem simbólica, né, gente? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51. Quem seria transformado? A carne e o sangue deles? Não. Eles estavam esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, assim, os mortos, aqueles que tinham morrido antes da cruz, estavam aguardando o quê? A ressurreição, né? Ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, já sem a condenação do pecado de Adão. E os que estavam vivos seriam transformados, ou seja, não teriam mais a condenação, ou seja, estavam aguardando ainda a manifestação do Filho de Deus, porque eles só tinham o penhor do Espírito, a garantia do reino, né? 1 Coríntios 15, 51, mas o reino de Cristo ainda não tinha se estabelecido de fato. 1 Coríntios 15, 51 e 52.
Porque convém que isto que é corruptível, olha o que Paulo está falando, ó, se revista de incorruptibilidade. Então, essa incorruptibilidade seria o reino de Deus, né? E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas é a carne e o sangue que vai se revestir de imortalidade? Claro que não, né, gente? Senão nós não morreríamos, não seríamos enterrados no cemitério aí. Daqui a 30 anos talvez eu esteja sendo... meu corpo talvez esteja sendo enterrado aí, daqui a 40, não sei quantos anos, eu quero viver até 110, né? Pregando o evangelho da graça. Porque convém que isso que é corruptível, mas quando Paulo falou o que é corruptível, ele não está falando da carne do sangue, porque a carne do sangue não herdaria o reino de Deus. Se reviste da incorruptibilidade. É o quê? O que é corruptível é porque ainda precisava o quê? A manifestação dos filhos de Deus, né? E que isso que é mortal se reviste da imortalidade, ainda precisava, porque a morte ainda reinava. O último inimigo a ser vencido seria o quê? A morte. Então Cristo venceu a morte na sua vinda, ó. É isso que é mortal se revista da imortalidade. Aí sim que veio a imortalidade. Até então, até a vinda do Filho do Homem, a morte ainda estava reinando, porque ainda os eleitos ainda não tinham ressuscitado, né? E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ó, presta atenção, ainda não tinha se revestido da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita. Aí a morte seria vencida na vinda do Filho do Homem. Ó, tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 53, 54. O plano de Deus foi esse. Cristo veio à cruz, morreu pelos pecados da humanidade. Deu o penhor do Espírito, ele soprou o Espírito sobre eles, quando ele ressuscitou. Mas ele queria que fosse assim, cumprido na sua vinda, o quê? Que a morte fosse tragada na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Mas Paulo está falando disso aqui, de uma coisa futura para a época dele. Vocês podem prestar atenção que Paulo não está falando que a morte foi tragada na vitória já na época que Cristo foi à cruz. Mas o penhor do Espírito foi a garantia, porque ele está falando aqui, ó, porque convém que isso que é corruptível se revista. Então ele está dizendo que ainda é uma coisa que seria um futuro próximo, né? Na vinda do Filho do Homem, que o Filho do Homem iria vir em breve. Ele falou que iria vir em breve. Então, ó, se reviste da incorruptibilidade. E o que é mortal se reviste da imortalidade. Então, deu para entender isso aqui, né, gente? Deu para entender que isso aqui seria o quê? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento que se daria, né? Então, hoje falamos esse tema aí, já acabamos, né? Já terminamos aqui. O reino de Deus, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz no Espírito Santo. Vamos ler o versículo inicial de novo, vamos voltar aqui, para a gente fazer a leitura como está escrito, né? Como lemos, né? No início, Romanos 14, 17, que diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então só poderia ter a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo depois que o reino de Deus realmente tivesse se estabelecido. E nós hoje nós vivemos o reino de Deus. Nós ainda não precisamos ainda nos revestir de incorruptibilidade, como Paulo estava falando, gente. Porque se ainda nós não fomos revestidos da incorruptibilidade, então ainda estamos mortos. Então ainda precisamos ainda ser transformados, né, gente? Então o futurismo prega que tudo isso se dará ainda num futuro incerto, né? Mas veja que Jesus falou que todas, ele falou que todas, não algumas, Mateus 24, 34, né? Que todas essas coisas se dariam naquela geração dele, né? Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que eram todas as coisas? O arrebatamento, a ressurreição, a vinda do Filho do Homem, o templo seria destruído, e tudo isso aconteceu. A maior prova de que o reino de Deus se estabeleceu e que o templo caiu foi que não tem mais templo lá, não tem mais templo de Jerusalém lá de pedra. Agora o templo somos nós. Então, como nós somos o templo, o reino de Deus já está de fato em nós. Amém, gente? Vamos terminar aqui com essa música muito linda que fala do amor. Antes de nós cantarmos, antes de nós reproduzirmos essa canção, eu gostaria de convidar vocês para que domingo estivessem atentos aí, que nós teremos uma live
a partir das 19 horas, tá bom, gente? A partir das 19 horas, domingo, estaremos aqui com uma live. Então, agora eu ia solicitar vocês que estão no YouTube, não se esquecessem, né? De fazer a inscrição, né, no canal. Não esqueçam de compartilhar também, de dar o joinha lá, tanto no Facebook como também no YouTube, tá bom, gente? Não esqueçam também de ativar o sininho lá, aquele sininho que fica assim próximo da inscrição, para que recebam notificações, tá bom, gente? Então esse foi o tema de hoje, o reino de Deus